Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi do Super Review Time. Ele mesmo. Eu acho que isso é um Kapan Comenta ou é só uma resenha normal, eu já não me importo mais tanto. Eu vou abandonar o sistema de numeração, né? Melhor. Esse é o Kapan Comenta sem número mais, porque, né? Não faz diferença você ouvir o podcast na ordem ou não. E hoje vamos conversar um pouco sobre o rei da TV. Eu não sou muito chegado em produção nacional, né, eu confesso, especialmente produção nacional recente. Porque assim, produção recente no geral tem tudo saído tão merda, tudo tem saído com um sentimento geral de ser uma massa amorfa cinza, onde não existe primor de roteiro, não existe esforço, né? Porque basicamente tudo virou uma linha de produção ainda mais acelerada do que já era, né? Embora existam algumas pérolas escondidas, né? Como, por exemplo, Luck, que eu resenhei esses dias, que ainda não é assim, não é espetacular, mas é algo que mostra mais carinho do que produções recentes da Disney ou da Illumination mostram, né? A produção brasileira, no geral, é sempre um negócio tão lugar comum, sabe? É sempre aquela coisa de o sofrimento do sertão, favela, violência, sabe? Não tem uma ficção científica, não tem uma animação que não seja vamos fazer uma animação para criança, porque a animação é coisa de criança, sabe? Não tem nada fora disso, né? É sempre aquela coisa sempre muito previsível e muito imbecilizada, né? E que a crítica adora, não, enquadramento, a temática vai se lascar, meu irmão, pelo amor de Deus, só é um atraso esse intelectualismo, é um atraso de vida, pela madrugada. Não, Alexa, não foi contigo. Teve uma, eu vou até fechar a Alexa aqui, que, né? Eu tô tentando lembrar assim, de alguma produção brasileira que eu tenha visto recente no Disney Plus ou alguma coisa assim, mas eu realmente não consigo me lembrar. O Disney Plus tem feito algumas coisas nacionais, mas eu não tenho tido saco suficiente de ver. Saiu o Coro, né, do Miguel Falabella, que a minha intuição diz que é basicamente a Chorus Line, aquele musical que inspirou Cats, mas eu posso estar errado. Que mais de nacional que o Disney Plus fez? Deixa eu dar uma olhada, vamos dar uma olhada agora. Eu sei que o Star Plus tem aquela série de traficante, o Impuros, né? Mas o Disney Plus eu realmente não consigo me lembrar. Originais. Tinha uma seção que era favoritos do Brasil, não era? Cadê? Coro, tá aqui.
Ah, aqui, é tudo igual, só que não. Eles divulgaram durante um tempo. Tá vendo? É só essas coisas. Eu acho que não teve mais nada. Eu não. Tá tendo esse grilo, tá? Não tava acontecendo nada. Eu parei pra gravar e o grilo começou a piar ali. Coisa. Meu abuso. Pois é, então. Eu não tenho muito interesse em coisas nacionais, no geral. Mas o Rei da TV é diferente, porque é uma biografia do Silvio freaking Santos. Exatamente, ele é parente do Seth freaking Rollins. Duas pessoas vão entender essa piada, né? Eu e o Mamaco. E toda vida que, falando em wrestling, toda vida que passava os intervalos da WWE, do Raw, do SmackDown, passava um teaser desse Rei da TV e eu ficava mais intrigado pra assistir, porque parecia uma produção boa, né? Visualmente parecia um negócio bom, parecia um negócio interessante, um negócio bem acabado e tal. A caracterização do Silvio Santos parecia que tava on point, né? Assim, tá certo que o Silvio Santos jovem lá na série tem um queixo de trollface, mas tirando isso, a performance parecia que tava no lugar certo. Eu vou tentar matar esse grilo, peraí. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Ok. Não matei o grilo, mas fechei a porta. Isso. Eu espero que isso resolva. Tá. Onde é que eu tava? Sim, parecia ser uma série boa, né? Parecia ser uma série boa, parecia ser um negócio bem produzido, bem acabado. E mesmo sem ter o aval da família ou do próprio Silvio Santos, né? Nada impediu que outras biografias boas também pudessem ter sido feitas, né? Não é esse o caso. Não é esse o caso. Tá, vamos começar do começo. A série O Rei da TV começa numa narrativa meio Once Upon a Time, né? Mostrando um pouco do passado e do mais passado ainda, né? A série se passa em dois períodos, um que o Silvio Santos é jovem e um que o Silvio Santos já é velho, né? Um é nos por volta dos anos 70, né? E o outro é em 1988, quando o Silvio já estava velho, estava fazendo SBT e tal. O Silvio Santos jovem vai mostrar o Silvio Santos jovem, né? Começando a carreira de camelô, depois era pra mostrar ele na rádio, mas não mostra, mas eles mencionam que ele foi pra rádio, depois um circo itinerante, até conseguir o programa dele na Globo, o lance lá com o Baú da Felicidade, né, de como ele transformou o baú no sucesso. E a timeline mais recente, dos anos 80, vai vir a partir do Silvio Santos, na época que ele arrisca perder a voz, né? E vai ter que fazer uma cirurgia nos Estados Unidos e blá blá blá. Mas no papel soa muito bom. No papel, eu descrevendo assim, soa ok, faz sentido. E até assim, as batidas narrativas que eles seguem no geral não são ruins, não é uma escolha ruim, porque a série vai traçar vários paralelos da primeira esposa do Silvio Santos com a segunda, né, a Cidinha, e a Iris, que é a atual.
vai traçando vários paralelos de como ele trata as duas, de como elas tratam o Silvio, com a mentalidade do Silvio em cada uma das épocas. Então, esses paralelos são interessantes, né? A princípio. A caracterização também tá boa, né? Tem o design de produção dessa série é, ao mesmo tempo, muito atencioso e também é desatento demais. Como assim? Quando eles mostram a moda das épocas, quando eles mostram os carros, os prédios e tecnologias e tal, é muito bem feito. Você realmente consegue se sentir imerso naquilo, né? E ao mesmo tempo que muita coisa eles acertam em termos de design de produção, em termos de emular uma certa época, né? E a estética e a moda e tudo mais, eles cometem alguns erros muito, muito, muito de iniciante, sabe? É o tipo de coisa que deveria ter sido... Algumas coisas deveriam ter sido limadas. Eu não sei se no roteiro ou na edição. Muito provavelmente na edição. Porque, por exemplo, isso é uma coisa que o Paulo AP ele apontou, né? Até. Sim, antes de mais nada, antes de eu entrar nesses detalhes. Eu não sou um profundo conhecedor da biografia do Silvio Santos, né? Tampouco sou um profundo conhecedor de certas coisas dessa época, né? Por exemplo, durante o intervalo do programa Silvio Santos, passa a propaganda do chocolate Lolo, né? E eu não vi nada demais. Mas olhos mais atentos que o meu, como o do Paulo, notaram que o Lolo não existia naquela época. Tá muito quente aqui em Fortaleza, pela madrugada. Ele notou que o chocolate Lolo não existia nessa época. E agora, o que eu notei é que alguns logos não pareciam assim, sabe? Não pareciam estar no lugar. A do SBT é fácil de você confundir por causa do número de cores que tinha, mas quando você para pra notar, realmente não era. Mas a da Globo, realmente, eles usaram uma logo mais recente, né? E assim, é um erro muito estranho. Você assistindo aquilo, você fica... né? Você tem um senso mínimo de estética, você fica... Ok, alguma coisa que tá fora do lugar, sabe? Pelo menos foi a sensação que eu tive, né? De algumas logos, assim, da Globo, do SBT. Algumas coisas não pareciam estar no lugar, né? O que mais? Figurino, ok. Ambientação, ok, exceto por esses detalhes. Deve ter tido mais coisas que eu deixei passar porque eu tava muito mais impressionado com o roteiro que... Puxa vida. Puxa que puxa. Ai. Tá. Como eu disse, eu não sou um profundo conhecedor da biografia do Silvio Santos. Eu nunca peguei um texto sobre, realmente assim, dissertativo sobre a vida dele. Eu conheço algumas coisas por cima. Eu sei quem é o Silvio Santos, eu já vi entrevistas dele, eu sou brasileiro que assistia televisão, né? Então assim, eu conheço o Silvio Santos, eu cresci vendo o Silvio Santos. Uma das memórias mais fortes que eu tenho dele, na verdade, tipo, não é nem no Topa Tudo com Dinheiro, nem no Tentação, é mais no Rei Majestade, que eu achava muito legal. Roda Roda também, mas
O Rei Majestade eu achava muito legal, porque, tipo, era um programa que pegava os artistas das antigas pra poder cantar de novo e tal, e o Silvio queria fazer um CD com eles, e aí tinha uns vídeos mostrando a trajetória do artista. Eu achava isso muito legal, né? Eu gosto dessas coisas antigas, né? De saber sobre TV, cinema e etc. Isso desde moleque. E eu vendo algumas entrevistas do Silvio Santos e tal, o Silvio Santos que é retratado na série desde o começo é tão estranho, é tão fora do lugar que, sabe, mesmo assim, mesmo que você queira fazer uma biografia de uma celebridade mostrando, esse é o outro lado dessa celebridade, é assim que ela era na vida real, não era essa coisa perfeitinha e blá 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 blá. Ok, você pode fazer por esse ângulo, né? Eu não tenho nada contra. No entanto, a forma como eles caracterizam o Silvio Santos é muito cartunesca. O Silvio Santos parece um sociopata. A primeira vez que o Silvio Santos velho aparece, né, que ele tá tipo irritado com tudo pra entrar no programa, e aí ele para, dá uma respirada, abre o sorriso e começa, sabe? É muito, é o tipo de coisa assim que te chama a atenção, porque mesmo que você queira ir por esse ângulo de que é a celebridade na vida real e não é exatamente igual como a gente vê nas câmeras, ainda assim é muito exagerado, sabe? O melhor exemplo, e eu acho que eu vou usar esse exemplo durante boa parte desse podcast, que é o que mais fresco na minha mente, o filme Save Mr. Banks, né? No Brasil é o Walt nos bastidores de Mary Poppins, que é um título imbecil, mas eu divago. A forma como esse filme retrata, por exemplo, o próprio Walt Disney ou a P.L. Travers, é uma forma muito verossímil, sabe? Não só da forma como a gente via eles nas câmeras, até porque a P.L. Travers a gente não tem tantos registros como tem de Walt Disney, mas é uma forma assim muito mais crível, mas ao mesmo tempo é fiel, né, o que a gente conhece. Quando eles foram fazer Mary Poppins, a P.L. Travers fazer questão de gravar todas as sessões, né? Então a gente tem muito desse material gravado dela. Então muito disso foi usado na atuação dela. Então, para quem conhece minimamente o material, você vê a atuação da Emma Thompson, você diz, ok, é condizente, né? Você que conhece o Walt Disney, né, pelo programa Disneyland, pelas entrevistas e etc., quando você vê o Walt mais humano, ele não parece um desenho animado, ele parece um cara de verdade, ele parece um Walt Disney fora das câmeras, ele parece um Walt Disney que tem seus defeitos, ele bebia, ele fumava, ele xingava, ele se irritava, ele poderia até ser autoritário às vezes, mas ao mesmo tempo nada disso era cartunesco, nada disso era exagerado, né? Era muito verossímil. No caso do Silvio Santos, do Rei da TV, ele parece o Homelander do The Boys. Assim, não é 100% o Homelander, mas tem umas horas que você fica, caramba, esse cara é um psicopata, esse cara é um sociopata, né? Esse cara não é um herói, né? É ruim até assim para a própria narrativa, porque você não consegue nem torcer por ele, você não consegue ter
não consegue se engajar pra torcer pelo personagem baseado numa pessoa real, o que é muito estranho. No caso de Save Mr. Banks, você conseguia, né? Você conseguia até... Isso é uma chaleira? Não, grilo. Tá. Você até conseguia, assim, entender por que a P.L. Travers era tão amarga como era, né? Você consegue entender de onde vem todo esse rancor, essa amargura dela, né? Os traumas de infância e tudo mais. O Silvio não. Tanto ele velho como ele novo, ele parece alguém completamente detestável, né? E não tem assim muita progressão de personagem, né? Você não consegue torcer. Cara, por exemplo, eu não duvido, né? Eu realmente acredito que o Silvio Santos legitimamente amava a primeira esposa dele. Ele escondeu a esposa, né, da mídia. Foi um erro. A série acerta nisso. Mas sempre que ele vai esconder a esposa... Cara, tem até um momento assim que ela tá com câncer já avançado. Aí aparece lá um fotógrafo, um paparazzi, batendo foto dele e tal. Aí o Silvio vê, ela é minha secretária, ok? Você fica... tava indo no caminho tão bom. Mas eles fazem de um negócio de uma forma tão exagerada, de uma forma assim que você realmente não consegue sentir pena dele, sabe? É uma caracterização tão fora de lugar, é tão... Eu não sei nem como descrever assim, porque... Cadê? Eu tô com uma lista aqui, como eu não sou um expert, né? Eu fui atrás de segundas, terceiras opiniões. Eu achei uma lista aqui de uma pancada de coisa que eles inventam, né? E assim, são coisas que eles inventam que realmente tem algum impacto na história da série. Por exemplo, eles errarem a logo do SBT, da Globo, o que quer que seja, pra mim não é um problema muito grande. É um problema, claro, chama atenção, mas não é um problema tão grave quanto os que eu vou citar aqui, né? Alguns. Primeiro, a voz do Silvio Santos não falhou no palco, né? Tem outras coisas aqui também, o chamado de pegadinhas, não era pegadinha, sempre foi câmera escondida. Mas esse momento não aconteceu no palco, não aconteceu durante o programa Silvio Santos, né? O fato dele não conseguir falar. Eu não me incomodaria com isso se eles tivessem feito de uma maneira melhor, né? Porque assim, a gente precisa sentir um impacto, né? Eles precisam passar em menos tempo possível quem é esse cara, né? Mesmo que seja para contextualizar e mostrar qual vai ser o problema que ele vai ter que lidar daqui para frente. O fato dele perder a voz no meio do programa é um negócio significativo. Não aconteceu. É um plot bending que eu estaria disposto a aceitar se eles tivessem feito de uma maneira, sabe, mais refinada. Eles se tratam em Boston, não em Miami, tal, whatever, blá blá blá. Malandragem do Baú da Felicidade. Esse foi um dos erros que, mesmo na série, eu sem ser familiar com a história de vida do Silvio Santos, eu fiquei, ok, tem alguma coisa muito errada aqui, né? É o tipo de coisa que eles alteraram pra fazer, eu acho que pra fazer o Silvio parecer melhor do que ele realmente é, no sentido de que, qual é a história? Na série, né, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, né, o Manuel de Nóbrega,
ele tinha... Perdão. Ele tinha uma empresa que era o Baú da Felicidade. A galera pagava um carnê todo mês. No final do ano, ganhava um baú de brinquedo para as crianças, né? Só que tava dando prejuízo, né? E o Emanuel, que era da rádio, trabalhava com o Silvio Santos, disse: cara, toma esse papelado aqui, o escritório fica aqui, vai lá e fecha tudo, né? Aí o Silvio Santos chegou lá, aí tinha uma mulher lá que implorou para ele não fechar, porque era a única alegria que as crianças dela tinham, e o Silvio ficou tocado. Aí ele disse: ok, eu não vou fechar o baú. E aí, tipo, ele continuou rodando o baú pelas costas do Manoel da Nóbrega, vendendo o carnê do baú no circo itinerante dele e tal. E ele fez o baú virar um sucesso. Não foi assim que aconteceu. O que eu lembro de ter visto em outro vídeo do YouTube era que o Baú da Felicidade era um negócio, uma sociedade do Manoel da Nóbrega. Se você que está ouvindo isso tiver souber mais do que eu, por favor, me corrija. Eu peço isso, né? Até para eu poder me corrigir, eu vou pinar seu comentário aí se for no YouTube. Mas me corrija aí se eu disser alguma besteira, certo? Eu não sou um perito em Silvio Santos. Mas pelo que eu ouvi, o Manoel da Nóbrega tinha esse negócio do Baú da Felicidade com um empresário alemão. E aí depois o Silvio entrou, o empresário alemão saiu do negócio, e o Silvio fez o negócio virar um sucesso e comprou a parte do Manoel da Nóbrega, né? O Manoel da Nóbrega não queria mais o baú, né? Ele incentivou o Silvio Santos a ficar com o negócio, que já estava dando certo. Quando eu vi isso, eu fiquei, ok, isso parece ser muito aquele bending, né? Pra fazer o Silvio Santos parecer mais aquele investidor agressivo, com um tino especial para os negócios e tal. Aquele instinto, até porque isso vai ser lembrado depois, lá pro final, né? Quando o Silvio vai pegar a concessão para abrir uma emissora de TV, que ele chama o Manoel da Nóbrega para ser o gerente de programação, e o Manoel: não, eu tô velho e tal. Aí o Silvio Santos diz: cara, lembra quando você queria fechar o baú e eu fiz o negócio render? Eu tô com a mesma intuição, né? Então eu acho que eles queriam fazer realmente o Silvio parecer um empresário melhor do que ele realmente. Não que o Silvio não seja um excelente empresário, mas parece mais aquelas coisas que se conta sobre Davy Crockett, sabe? Que ele lutou com um urso quando tinha 2 anos de idade. É a mesma coisa. Outra coisa também é que a piada do bambu não foi a causa para o Silvio ser censurado pelos militares. De fato, ele nunca foi censurado pelos militares, né? Cadê aqui? Militares queriam que o programa Silvio Santos tivesse sua duração reduzida, deixasse de ser ao vivo e perdesse a plateia. O apresentador teve que mandar uma carta ao ministro das Comunicações apelando para que essas mudanças não fossem feitas. Apesar disso, eu estou lendo aqui o artigo do Na Telinha. Apesar disso, não foi censurado e essas medidas não aconteceram. Na série, o Silvio perdeu a duração do programa, a plateia, e o programa passou a ir ao ar gravado. Até onde eu sei, o programa Silvio Santos sempre era gravado, né? Nunca foi ao vivo. A Iris também nunca assumiu o SBT enquanto o Silvio estava fora, né? Outra aqui, salários nunca foram atrasados. Tem um ponto da série que os funcionários do SBT reclamam que os salários estão atrasados, que a empresa está com muita dívida, né? A Hebe foi ao público uma vez para dizer que nunca foram atrasados os salários. Os caras pensam que é a Manchete. Uma das coisas que não me incomodam, certo?
logo, acho que é logo no primeiro episódio, né? Que o Silvio tá lá no show de calouros e jogando aviãozinho de dinheiro, só que isso nunca aconteceu, né? Ele só foi começar a fazer isso no Topa Tudo por Dinheiro. E em Topa Tudo por Dinheiro, não. É porque tinha outro nome agora que eu não tô lembrando. Mas enfim, segundo o artigo aqui de 1991, né? A partir de 91, o Silvio Santos começou com esse lance de jogar aviãozinho de papel e no Topa Tudo por Dinheiro, não no show de calouros. Eu não me incomodo com essa mudança, porque assim, primeira cena da série... Oi, Zelda. Primeira cena da série, né? Começa lá Silvio Santos e se não tiver o aviãozinho jogando, você não vai criar aquela ligação mental, né? Audiovisual com o Silvio Santos, né? Para contextualizar o personagem da série, né? É o tipo de coisa assim que não me incomoda. Da mesma forma como tem coisas em Save Mr. Banks desse nível, desse tipo, que não me incomodam, porque faz parte da linha narrativa que o filme vem conduzindo. Por exemplo, o fato de que a P.L. Travers, na vida real, a P.L. Travers foi para os Estados Unidos para participar das reuniões de pré-produção de Mary Poppins. Ela já foi com o contrato assinado, né? No filme Save Mr. Banks, ela vai sem assinar o contrato. Ela só vai assinar o contrato quando ela vê que o negócio está bem encaminhado. Essa é uma alteração que não me incomoda, porque cria um drama, uma expectativa, né? É uma regra do jogo para a própria história poder funcionar e andar. Se ela já tivesse ido com o contrato assinado, não teria drama, não teria stakes para a história desenrolar. O Walt Disney pegar o avião para ir até Londres para poder conversar pessoalmente com ela, quando na verdade foi uma ligação, dramaticamente funciona melhor, mas eu acho que tem uma forma, eu acho que teria uma forma melhor de fazer isso e ainda se ater à realidade, mas eu divago. Tem também todo o lance do Gugu. O Gugu que é retratado como um Mauricinho vingativo, né? Uma bicha má. Eu não achei o personagem dele afeminado, né? Você pode dizer que mas eu não achei, né? Eu achei o personagem dele mais frágil. Ele não parece o Gugu, né? Assim, o ator fisicamente ele não parece o Gugu. Ele parece o Gugu dos quadrinhos. Vocês lembram disso, né? Vocês lembram, né, que o Gugu tinha uma série em quadrinhos que parecia a Turma do Arte? Pois é, isso aconteceu. Ele parece o Gugu dos quadrinhos, né? Até o cabelo é parecido. De novo, cartunesco demais. Mas eles mostram o Gugu como sendo alguém até rancoroso, vingativo, né? Que queria tomar o lugar do Silvio Santos. Cara, pra vocês terem uma ideia de como assim eles retratam o Silvio Santos como meio sociopata, tem uma hora tem uma hora que vai o Silvio e o Gugu pra Globo, né? Porque o Gugu tinha assinado o contrato com a Globo, né? Porque assim, a Globo tinha... O Chacrinha tinha falecido, a Globo queria substituir o Chacrinha pelo Gugu. E aí o Silvio foi pessoalmente lá pra Globo pra desfazer o negócio, conversar com o Roberto Marinho, etc. Aí tem uma hora que eles encontram um personagem que é o Rossi, baseado no Boninho.
Ou é no Bonnie, agora não lembro agora. E aí, tipo... o Rossi, né, ele pergunta pro Gugu algo tipo... A gente pode te fazer o Rei dos Domingos. A gente tá com o seu programa pronto. Você vai ser o Rei dos Domingos. E aí o Gugu diz: o Rei dos Domingos é o Silvio Santos. Aí o Silvio Santos olha para ele: eu te amo, garoto. Sabe? É tipo... Caramba, velho. Isso é tão... Isso parece algo que o Cusco da Nova Onda do Imperador diria. Não Silvio Santos. Sabe? É meio bizonho. É meio bizonho. E aí eles inventam uma personagem nova. E aqui, novamente, eu vou trazer a comparação a Saving Mr. Banks. Em Saving Mr. Banks, tem um personagem que é o chofer da P.L. Travers. Esse personagem é uma amálgama de alguns motoristas que dirigiram a limusine dela pro estúdio, pro hotel e etc. Mas no filme é um personagem só. Porque é mais fácil de você engolir, é mais fácil de você assimilar. E dá pra fazer esse personagem novo, baseado em pessoas reais, dele ser uma ilustração, dele servir um ponto dentro da história, de fazer a P.L. Travers amolecer, né? De fazer ela chegar totalmente amarga e sair de lá um pouco mais amável, digamos assim, né? Porque ela vai conversando com ele, vai perguntando sobre a família dele. Cara, tem um diálogo fantástico nesse filme, que é tipo... Califórnia, né, você sabe, muito quente. E ela, Londrina, né, acostumado com frio. E aí ela... É a Zelda lá. E aí ela entra no carro, né, e fica... que saco, eu odeio o calor. Aí o motorista lá, o Ralph, que é até o Paul Giamatti, ele diz: não, calor é legal, calor é bom, não sei o quê. Aí ela: eu prefiro a chuva. Chuva traz vida para chuva traz vida para as plantas, para as flores e tal. Aí o motorista se vira para trás. O sol também. Sabe? É uma coisa tão simples, mas é uma coisa tão fascinante, é uma coisa tão certeira, né? É um diálogo fantástico, Pois bem, no Rei da TV tem a Cleusa. Quem diabos é Cleusa? Ela é literalmente uma personagem criada para compor uma cota. A Cleusa, ela é uma diretora, né? Diretora / produtora do Silvio Santos. E ela é negra. O Silvio Santos jovem tem uma hora lá que ele tinha um produtor lá acostumado, né? Zelda, por favor, cala a boca, só um pouquinho. Ele tinha um produtor lá, né? Demitem o produtor e contratam a Cleusa no lugar. E aí ela se apresenta: não sei o que, eu sou a Cleusa, sou a produtora nova. Aí ele: tá, chama o produtor antigo que eu preciso dele fazer as coisas aqui. Aí ela: não, mas eu sou a produtora nova. Aí ele olha pra ela assim: desculpa, minha filha, é porque eu não sei se você vai aguentar o tranco aqui, né? Muito trabalho, é uma coisa, é um serviço muito pesado e tal. Aí ela olha pra ele e diz: por quê? Porque eu sou mulher? Porque eu sou negra? Ou porque eu sou os dois? Cara, esse diálogo me fez crinjar tão forte que eu fiquei: ok, eu sei por um fato que isso foi inventado, eu não preciso nem pesquisar, mas eu fui pesquisar.
Durante toda a trajetória do Silvio Santos, pelo que eu pude encontrar, teve uma mulher que foi produtora / diretora dele, né? Essa Cleusa não existiu. E aí tem uma hora... meu Zelda, pelo amor de Deus, me ajude. Tudo acontece na hora que eu vou gravar, impressionante. E aí, tipo, teve uma hora que... Zelda, por favor. Silêncio. E aí teve uma hora que tava o Silvio Santos e o Roberto Carlos, né? Naquela época, o Silvio Santos já era casado, tinha uma filha, só que ele escondia a esposa pra ficar com aquela fama, aquela imagem pública de galã. E aí tava ele e o Roberto Carlos, né, que era o convidado do dia lá, tava eles lá no after party. E aí Roberto Carlos, chama lá umas fãs aqui pra festejar com a gente, não sei o que. Aí o Silvio diz assim pra Cleusa, vai lá, pega umas mocinhas lá, umas fãs pra trazer pra cá pro camarim. Pega as mais bonitinhas, certo? As lourinhas. Cara, isso é tão forçado, isso é escrita tão ruim, escrita tão baixa. Né? É ruim tanto no aspecto técnico quanto no aspecto moral. Isso é muito, muito ruim. E assim, eu acho que a Cleusa foi feita mais por causa da Cidinha, né? A primeira esposa do Silvio que morreu de câncer, porque lá pro final da vida da Cidinha, ela tá tipo abandonada pelo Silvio Santos, praticamente, né? Ela tá com raiva dele, absolutamente insanamente furiosa com ele. E ele tá tipo começando a sentir remorso por não ter feito o suficiente por ela, não ter amado ela o suficiente, ter escondido ela e tal. E aí a Cleusa começa a ir pra visitar a Cidinha e cuidar da Cidinha, né, por causa disso. Então eu acho que ela foi criada basicamente pra isso. Ela foi criada basicamente pra fechar aquele buraco que existia lá dentro do núcleo da Cidinha, vamos dizer assim. Então, raio, Zelda, por favor. Então, deixa eu ver lá o que ela quer. Você está ouvindo o podcast do Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Onde é que eu tava? Assim, Cidinha. Eu acho que a Cleusa foi criada basicamente pra ser esse apoio emocional pra Cidinha, né? Porque ela basicamente meio que não tinha nenhum, né? Ela não tinha mais o Silvio do lado dela o tempo todo. Então vai a Cleusa, que é a mulher negra empoderada que não se curvou a homem nenhum. E sim, cota, porque toda produção pós 2020, que raio 2020, cara, 2015 começou essa marmota, eu acho, ficou mais popular, de ter que forçar representatividade pra todo mundo, e eu acho que só conseguiram colocar ela mesmo, né? Porque, enfim, baseado em fatos reais, não dava pra inventar muita coisa. E, agora, no quesito de inventar as coisas, algumas invenções eu gosto e fazem sentido, são pelo menos conceitualmente interessantes, mas ao mesmo tempo elas não funcionam totalmente. Por exemplo, o Silvio Santos, ele tem uns delírios, né? Ele tem uns como é que é o termo? Uns pesadelos febris, né? Vamos dizer assim. Tem um que ele começa a enxergar as 7 pragas do Egito. 7 foram 10. Não sei, cara, são 2 da manhã, não vou lembrar o número exato. Sempre confundo, 7 ou 10. Quase certeza que foram 10.
ele começa a ver, tipo, gafanhotos e sapos e tal. Porque ele tá vendo a Record ser vendido pros bispos, né? Que a Record era parcialmente dele. Por causa disso, ele começa a ver as pragas do Egito. Mas também ele tem, tipo, uma conversa com a velha surda da praça. Tem umas coisas assim. Agora, não funcionam completamente, porque, assim, tem especificamente um que me incomodou muito foi o do Gugu, né? Porque logo no começo, quando começou o problema da voz, ficaram, vamos ter que substituir você pelo Gugu, mas é só por um pouco, né? E ele ficou com medo de perder a voz e ser totalmente substituído pelo Gugu, né? Na série. E aí ele imagina aquele programa lá que ficava a criança dentro do foguete e tal, com os fones cancelador de som. E aí, quando acendia a luz, tinha que dizer sim ou não. E o apresentador lá fora fica: você troca esta bicicleta por um cacho de banana? É sim! Por aí vai. E aí, o Silvio Santos ele diz algo tipo: você troca esta bicicleta por um programa no SBT? Aí ele: sim! O Gugu Pivete, né? Respondendo isso. Conceitualmente eu acho legal, é uma ideia interessante, os delírios, mas para de fazer sentido quando você vê logo aquele contexto que eu já falei, né? De muita coisa inventada, o Gugu não era vingativo, o Gugu não queria pegar o lugar do Silvio Santos, o Gugu era tipo, idolatrava o Silvio Santos, tinha feito programa com ele também, tinha todo esse contexto, né, deles próprios inventarem esses plots. Se fosse uma história original, seria legal, seria interessante, faria sentido, mas como já parte de uma mentira, o negócio não se sustenta. Aí tem uma hora que ele encontra ele mesmo quando jovem, né? E assim, artisticamente a cena é muito, muito boa. É muito competente, né? Eu acho muito legal, assim, detalhes como teve a enchente lá que pegou o SBT e tal, e aí o Silvio começa a se ver dentro dessa enchente, aí ele se vê dentro tipo, de uma sala de máquinas toda escura, sem luz, inundada, com um goteiro por todo lado, e ele com um isqueiro na mão tentando sair do labirinto da sala de máquinas. E aí ele encontra ele mesmo jovem. E esse ele mesmo jovem não se incomoda com as goteiras, porque ele é uma ilusão. Então, tipo, mas ele aparece todo gradualmente mais molhado, né? E fazendo um monte de perguntas pro Silvio Santos e lembrando o Silvio Santos das origens judaicas dele. Artisticamente é uma cena interessante, é uma cena competente, mas no grande esquema das coisas eu não sei se faz muita diferença, né? Tem também um delírio com a Cidinha lá no final, que tipo tenta fazer as pazes do Silvio Santos velho com a Cidinha, mas meio que não funciona, porque a Cidinha é só a ilusão dele, mas ao mesmo tempo é como se ele estivesse se perdoando por causa da Cidinha, e depois disso ele realmente vai a público pra falar sobre ela, falar que escondeu ela e foi errado. Então tem essas coisas. Sim, outra coisa também agora que eu percebi, depois disso eu fui ver um pouco desse pedaço, né? Porque esse pedaço final, ele foi baseado num evento que realmente aconteceu, né? O Silvio Santos realmente foi na TV e tal, falar que quase perdeu a voz, que escondeu a Cidinha, etc. E aí é quando você realmente começa a comparar, que assim, o cara que faz o Silvio Santos velho, alguma coisa tchá no seu nome dele, né? Ele parece o Silvio Santos velho, só que ele parece o Silvio Santos velho dos anos 2000 pra frente,
E eles não escondem ele tem tipo um sinal no rosto que eles não tiram na maquiagem. Que assim, é a coisa mais fácil do mundo de tirar, sabe? É meio estranho, é meio estranho. A performance dele é ótima como Silvio Santos, mas assim, ele não é o Silvio Santos dos anos 80. Mas não é mesmo. Não é, ele tá mais gordo, ele tá mais velho, é muito estranho. Não bate. Que mais? Mais alguma coisa aqui que eu tenho esquecido? Eu acho que é isso. Mas então, meu veredito sobre o Rei da TV. Não. Só não, cara. Não. Embora ele tenha alguns méritos artísticos, né, assim, design de produção, design de set, design de prop, essas coisas, né, a tecnologia da época, os carros, as roupas e tal. Ok, até os sets que emulam os programas antigos do Silvio Santos estão legais. Mas até umas coisas tipo o color grading é horrível. E assim, não faz muito sentido porque tipo, eles usam um filtro sépia, porque é os anos 80, então é antigo, então é uma coisa meio sépia. E eles usam um sépia mais sépia pra quando é os anos 70. Então é tipo... É um negócio muito estranho. É um negócio muito meio bizonho. A interpretação não é ruim, mas ela é muito caricata. A forma como eles escrevem é caricata. A forma como eles são dirigidos é caricata. A forma como eles atuam é caricata. E tipo, destoa totalmente assim não só da pessoa Silvio Santos, mas até da lenda Silvio Santos, né? Do mito Silvio Santos. Ele não parece com aquilo que a gente vê nas entrevistas, não parece com aquilo que a gente vê em imagem de arquivo, né? Teria sido muito mais fácil ter feito uma história nova baseada no Silvio Santos, tipo, sei lá, o Cidadão Kane. Cidadão Kane é baseado na história do... Agora me escapou o nome do cara, mas era de um jornalista e dono de jornal, né? Foi baseado na vida dele, Cidadão Kane, mas é uma história original. Teria sido muito mais fácil ter feito isso ao invés de, sabe, Silvio Santos, peronomútil. Tem muita invenção, e tipo, invenção que não bate com a realidade. De novo, eu sei, Save Mr. Banks inventou muita coisa. Aquele final é totalmente inventado. A Piel Travers odiou Mary Poppins. Ela não chorou assistindo Mary Poppins. Porém, você pode fazer um argumento de que ela odiou o filme, mas ela pode ter chorado porque o filme fez ela se lembrar do pai dela, né? Então, assim, o filme ele fica nesse meio termo. A gente sabe que foi mentira, mas o argumento que ele vem tecendo ali, a narrativa que ele vem tecendo ali, não é implausível. Essa frase ficou muito estranha, mas eu vou repetir. Não é implausível. O Rei da TV não se esforça em tentar ser plausível. Ele simplesmente inventa o que dá na telha pra fazer a história mais dramática. Até inventar personagens que vêm do nada, só pra fazer o Silvio Santos parecer racista e misógino. Eu sou misógino! Então basicamente isso. De novo, pela milésima vez, não sou um perito na vida do Silvio Santos. Mas mesmo sem ser um perito na biografia do velho Abravanel, eu consigo sentir que a série... Eu conseguia sentir, eu assistindo, eu conseguia sentir que tinha muita coisa inventada e exagerada ali, né? Isso não é um bom sinal. Mas não é um bom sinal mesmo. E não é só questão de... E assim, a parte de ser
uma tentativa biográfica terrível, é uma tentativa terrível de ser entretenimento. Não funciona nem como biografia e nem como peça de arte. É surreal, é surreal. E é isso. É isso, era o que eu tinha pra hoje. Eu acho até que eu falei demais. Eu sou o Kapan Katsuragi, né, do Super Review Time. Segue nas redes sociais aí, Super Review Time, ou kapan.srt no TikTok, caso você seja um zoomer que use TikTok. Era pra ter saído o vídeo da Era do Gelo, mas eu tive alguns contratempos, né? Por isso que eu tô fazendo esse podcast. Eu tô pensando em lançar mais alguma coisa também, lançar um conto, né? Aproveitando que tá rolando a Bienal agora do Ceará. Eu vou tentar aparecer na Bienal, né? Não posso confirmar assim algum dia, nem nada. Não vou estar com stand, mas eu vou estar andando por lá. Mas olha as redes sociais que eu aviso, né? Quando for pra lá. Então, basicamente isso, né? Segue no Substack também, no Escrive, né? Que eu posto textos aleatórios e contos. Odyssey, que eu posto os vídeos e textos também, as resenhas, né? Que eu não tenho feito muito, mas enfim. E é isso, é basicamente isso. Minha voz tá quase morrendo aqui, quase virando pó. E até a próxima. Se cuidem. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.